Bom dia a todos. Bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira audiência pública da Comissão de Turismo da ALERJ de 2020, com o tema Realizações da Secretaria de Estado de Turismo em 2019 e Plano de Trabalho para 2020. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, dizer que é uma grande satisfação tê-los aqui, uma audiência de grande importância para a gente. É a primeira vez também a gente recebe a presença do secretário, todo o seu grupo, seu competente grupo. Quero também fazer algumas saudações aqui, alguns agradecimentos, algumas presenças. Agradecer a presença do senhor Marcos Rosauro, Beleza. da Liga Marítima do Brasil, diretor-presidente, Sandra Helena, representante do Conselho de Turismo de Cachoeira de Macacu, Rejane Menda, Agência de Turismo de Paraty, Fábio Nascimento, da ACTA, presidente da ACTA, senhor Marco Navega, nosso amigo, presidente da Federação dos Convention Bureau, Eduardo Vilela, professor da UF, Sandra Seara, agência Pé no Caminho, Turismo e Cachoeiras de Macacu. Aqui está repetido, né? Bom, nós temos a presença também de outras pessoas que nos alegram muito. E, ao longo da audiência, a gente vai registrando as presenças. Falta aí o Thomas, que eu não vi no papel ainda, né? Falta a Adriana, Homem de Carvalho, secretária de Estado de Turismo, da Secretaria de Estado de Turismo, e o nosso presidente da Turigio, sempre presente. Aliás, eu queria fazer logo essa colocação da presença constante de Thomas em todas as nossas audiências públicas, claro, representando a Secretaria, e fazendo um ótimo trabalho também. Queria registrar também a presença do deputado Chicão Bulhões, meu parceiro de comissão de turismo dessa casa, registrar também a ausência da deputada Zeidan, recebemos agora o comunicado, Zeidan estaria junto com a gente aqui, está em outra ação também muito importante do mandato, importante para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro, e não pôde estar conosco. A sua assessora acabou de passar para a gente. Espero que a deputada Zeidan chegue a tempo ainda, além dos outros membros da comissão. Bom, eu queria agradecer, como eu falei, a presença do nosso secretário. A secretaria, enquanto presidente da comissão, queria agradecer a presença de todo o corpo técnico da secretaria que vem fazendo um ótimo trabalho. A gente consegue ver o diferencial das suas ações. Eu, enquanto presidente dessa casa, nós temos aqui algumas, presidente da comissão, né, de turismo, nós temos alguns pontos que eram muito importantes para a gente, como, por exemplo, discutir, né, falamos um pouquinho ali, eu e a Adriana lá fora, sobre a questão da interiorização do turismo. Esse é um ponto que a gente consegue ver, Otávio, claramente as ações do turismo voltadas a não só 5, 6, 7 destinos, mas pensando em todas as regiões, todas as regiões turísticas do Estado, especificamente discutindo todos os 92 municípios. Podemos ver em algumas ações do governo do Estado que todo o Estado tem sido contemplado em suas ações. Então, eu queria, desde já, parabenizar e passar aí a palavra para a saudação, porque nós temos pouco tempo para essa audiência pública. Nós teremos aqui, depois nessa sala, às 13 horas em ponto, então não podemos passar de 13 horas, uma outra audiência pública de outra comissão, e o local está reservado, então nós temos até às 13 horas apenas. Queria pedir que todos que forem falar no microfone. Nós estamos ao vivo agora na TV ALERJ, e para poder gerar a ata também, para que possa ficar bem claro, pedir que todos utilizem o microfone. Bom, primeiramente, saudação inicial, passar a palavra para o deputado Chicão Bulhões. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento aqui também na figura do nosso presidente, todos os presentes. Acho que essa comissão tem sido bem ativa e tem tido também a constante presença aqui do nosso secretário, sempre apresentando os seus planos. Como a gente defende e tem a visão que o turismo é, sim, o grande potencial, a grande vocação e negócio do nosso Estado, eu acho que medidas como essa são mais do que importantes para que a gente possa unir esforços em medidas objetivas e que gerem resultados nesse setor para o Estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente busca isso, buscar resultado, buscar parcerias e buscar uma forma de construir um turismo no Rio de Janeiro que, de fato, possa alcançar o seu pleno potencial. Eu acho que a gente tem muito trabalho aí pela frente. Então,
Desejo sucesso a todos, agradecendo aqui as palavras do nosso presidente e continuamos aí em mais um ano legislativo. Obrigado. Obrigado, deputado Chicão. Bom, vamos criar aqui uma dinâmica, por conta da questão do horário também. Nós vamos logo passar para a Secretaria, para a Secretaria de Turismo, que faça uma apresentação, faça explanação sobre o que foi feito no ano de 2019, qual foi a missão, se conseguiu chegar no objetivo. Como eu falei, eu vi muitos avanços acontecendo, vi que, em grande parte, realmente chegou no objetivo, eu de fora pude ver, às vezes, vocês de dentro têm outra visão sobre o que foi colocado, foi feito em 2019, e qual a ideia da Secretaria, quais são os planos para 2020, apresentar na área de turismo. E depois a gente passa para os demais membros que possam fazer alguma colocação, perguntas, dúvidas sobre o que vai ser feito esse ano, no ano de 2019, ou sobre a questão do que foi colocado que vai ser feito no ano de 2020, ou o que foi feito no ano de 2019, e aí cada um vai poder falar um período aí de uns 3 minutos para poder fazer uma pergunta, e aí a Secretaria poder a gente fazer um debate aqui. Então, eu queria já franquear a palavra ao secretário de Estado de Turismo, nosso amigo Otávio Leite. Muito bom dia, eminente presidente, deputado Elbert Rezende, deputado Bulhões, satisfação revê-lo. Queria abraçar a todos que aqui vêm para esse encontro no qual pretendemos dar uma mergulhada sobre o que tem sido o nosso trabalho e quais são as nossas pretensões em realizar coisas pelo turismo do Rio de Janeiro. Então, vejo uma seleta audiência, profissionais de turismo, secretários de outros municípios, representantes de setores. Para mim, devo confessar que é uma satisfação muito peculiar. E, por que não dizer, até especial satisfação, presidente, de retornar a essa casa, onde eu tive a satisfação de exercer um mandato como deputado estadual. Vou procurar ser bem objetivo para que tenhamos tempo para discussões e debates, de modo que farei um relato das providências, iniciativas que adotamos em 2019, muitas prosseguem e, ao mesmo tempo, trarei alguns pontos que se nos aparecem como relevantes serem enfrentados em 2020. Vamos lá. Sendo certo também que turismo é a vocação master do nosso Estado, está certíssimo o governador Witzel quando proclama o turismo é o novo petróleo. Tenho para mim que, como resultado de um esforço muito agudo no ano 2019, nós vimos fazendo com que a temática ganhe o protagonismo que merece. O turismo é muito importante e certamente será um repositório muito fértil para o enfrentamento dos dramas econômicos que o Estado passa e que, a essa altura, vem ultrapassando, com o apoio dessa casa, sobretudo. Vamos lá. Bom, nós estabelecemos logo no início uma estratégia muito clara, né? Era preciso trabalhar em conjunto com todo o segmento do turismo. Nós temos um conselho estadual, que, aliás, já está merecendo uma reflexão mais aprofundada da casa para uma recomposição um pouco mais ampla que torne a presença do interior do Estado mais significativa. Não obstante, em todas as reuniões que temos realizado, é sempre muito livre, muito aberta a presença de quem quer que queira lá se manifestar, e tem sido um espaço muito interessante de reflexões e de prestação de contas para todos que compõem o setor do turismo. A hotelaria é básica nesse processo, a gente mantém muita conexão, não há turismo sem hotel e sem conexão aérea. Portanto, os agentes de viagem, os guias de turismo, as operadoras receptivas, as companhias aéreas, os aeroportos, os organizadores de eventos e feiras, a academia do turismo, enfim, esse é um conjunto que perfaz um contingente absolutamente legítimo e indispensável para a formulação e execução de políticas no setor do turismo. Temos aí um breve diagnóstico, foram 103 milhões
de viagens realizadas no Brasil, internamente no Brasil. Destas, 24 milhões no estado do Rio de Janeiro, sendo 15 milhões Galeão, 9 milhões Santos Dumont. Bom lembrar que o Galeão tem um potencial muito maior de fluxo aéreo, em que pese, por outro lado, Santos Dumont está, talvez, a meu juízo, quase que no limite. Então, há muito espaço para crescer no Galeão. Nós, portanto, defendemos uma ação muito proativa, embasada em algumas estratégias assim que são preliminares, são estruturantes. Não adianta ficar pontualmente para lá ou para cá, a gente precisa ter eixos muito claros. Então, conectividade aérea é um pressuposto básico. Quanto mais voos, mais pessoas desembarcam, mais pessoas consomem no estado e tem, portanto, divisas que se internalizam no Rio de Janeiro. Então, a conectividade é básica, promoção e divulgação do produto turístico Rio de Janeiro, e aí leia-se produtos turísticos do Rio de Janeiro, em face das múltiplas e belíssimas oportunidades e opções que o Estado oferece por seus municípios. Não há turismo, não há vitória no turismo para captação, para atração de pessoas que não passe por um esforço de promoção e divulgação permanente. Captar eventos é outra ação muito estruturante, porque age, sobretudo, em sazonalidades de ocupação hoteleira, permitindo que o giro econômico prossiga naquele destino, e essa ideia de sempre tentar atrair eventos é algo que nós apresentamos e colocamos quase que como uma obsessão, presidente. Valorizar o interior do Estado é outra missão indispensável, mercê das belíssimas opções e potencialidades que nós possuímos. Nós também, como uma opção estruturante, como um desígnio estruturante, vemos e enfrentamos sempre barreiras jurídicas, às vezes até como que verdadeiros labirintos, quase que intransponíveis, mas perseverança, foco e, por que não dizer, raça, a gente vai, com bons fundamentos, vai ultrapassando. E, além esses eixos, há um outro que é indispensável nesse mundo globalizado, que tem uma relação direta com a representação turística do Rio de Janeiro no exterior. Conectividade, para se ter uma ideia, o Rio de Janeiro, Galeão, vamos falar de Galeão, certo? No ano passado foram 2.143.000 passageiros. Esses voos estrangeiros, de chegada de turistas estrangeiros, dados Polícia Federal também e da IATA. Mas um detalhe curioso é observar que cada aeronave que chega, por exemplo, da América do Sul, 77% do preenchimento dos assentos refere-se a pessoas estrangeiras. Da Europa, 44%. Quero dizer o seguinte, 56% dos assentos das aeronaves que fazem fluxo Rio-Europa são brasileiros. E você observa ali na América do Norte, apenas 26% dos assentos são preenchidos por estrangeiros. Você vê que é preciso inverter essa lógica. De qualquer maneira, essa é uma preocupação que tem que sempre ser observada. As pessoas que vêm, quantas são, de onde vêm, o que querem, como foram as suas estadas e o que elas vão carregar de volta para os seus destinos, pois a própria Organização Mundial do Turismo, ela diz que cada 10 decisões de ida para algum ponto turístico, 4 delas são tomadas em função não de uma promoção, uma propaganda, mas pelo relato de alguém que lá esteve e comunicou e informou sobre aquela estadia que foi boa e por aí vai. Portanto, a conclusão básica disso é que é indispensável tratar bem, cuidar, zelar e dar toda a atenção possível àquele que nos visita. Queria cumprimentar o deputado Tutuca, satisfação grande de revê-lo. Bom, o objetivo, portanto, nessa perspectiva estruturante da conectividade, é essencialmente trazer voo para o Rio de Janeiro. Então,
nós vimos trabalhando muito nessa direção. O governador já teve com presidentes 2 ou 3 vezes, todas as nacionais, alguns CEOs de internacionais. Agora mesmo, depois dessa audiência, estaremos com o pessoal da Edelweiss, que tem uma frequência para a Suíça, e vários voos a gente vem conseguindo, mesmo que pingados, obter como resultado de iniciativas, sempre buscando fazer com que o Rio de Janeiro possa receber mais fluxo. A própria Ibéria, ainda em março do ano passado, anunciou e aumentou a frequência de 4 para 7. A Norwegian é uma companhia low cost que faz Rio, Londres, tem saído muito bem, ocupação muito relevante. Eles reclamam porque o preço é mais barato e queriam ter mais lucro, né? Mas, de qualquer maneira, é um ganho importante, que é um fluxo. Reino Unido, 80 e poucas milhões de pessoas, 54 milhões viajam por ano, né? A Flybond é uma low cost argentina, nós estivemos em Buenos Aires, o governador, inclusive, a ocasião em que se anunciou essa frequência nova. A Delta iniciou uma sazonal agora para Nova York, a American Airlines anunciou para início de janeiro uma frequência adicional para Miami. Agora essa parceria American Airlines Go, ela há de produzir, eu tenho certeza, mais conexões para os Estados Unidos. Bom, as nacionais nós tivemos com todas. Iniciou agora um voo de Santa Cruz de la Sierra pela Amazonas, que está com uma frequência, taxa de ocupação muito boa. Estamos trabalhando o mercado boliviano, o mercado da América do Sul é muito importante. A Paranair de Assunção, estivemos lá, está com a frequência nesse momento, mas é sazonal no período alto. Para poder estruturar uma perspectiva real de atrair mais voos, dado inclusive que no contexto nacional essa é uma disputa, os estados por aí afora sempre adotam procedimentos dessa natureza, nós perseveramos e depois de 4 tentativas infrutíferas, na 5ª nós ganhamos já a condição de, por uma decisão do CONFAS, de permitir que o Rio de Janeiro pudesse adotar uma alíquota diferenciada de ICMS sobre o QAV. Essa história do CONFAS, um dia eu posso fazer um relato maior, porque foi realmente um trabalho impressionante. A certa altura, o Rio obstruído, lá para as tantas, nós articulamos, quem nos representa é o secretário de Fazenda, uma ação radical, né? A ponto de se expressar na reunião de todos os secretários de Fazenda do Brasil: olha, ninguém aprova mais nada, se não se permitir o Rio de Janeiro desfrutar de uma prerrogativa que outros estados já vinham desfrutando. O fato é que, logo anunciado em julho, essa edição do decreto, a Gol já aumentou em 17% a oferta de seus assentos. É óbvio, essa redução, ela impõe concomitantemente e inexoravelmente a necessidade de oferta de novos assentos. E ontem me permita a primeira mão, presidente, informar que a Gol, estou falando de Galeão, tá? Isso não atinge Santos Dumont. Santos Dumont está pronto ali, funciona, é aquela demanda, tem que ter mais empresa aérea para competir, não tem cabimento os preços que vêm sendo praticados, uma perna para São Paulo, 1.400 pratas, para Brasília, um absurdo também. Está errado isso, o Brasil precisa de mais competição nesse setor. Mas ontem, a Gol, que tem cerca de 420 e poucas frequências no Galeão, vai anunciar que vai para 540 e alguma coisa, vai aumentar 30%. Isso é muito importante porque é o lastro essencial que nos permite vislumbrar com muita esperança a introdução de mais conexões internacionais, né? Bom, aí estamos trabalhando com todas essas companhias, sempre conversando, e o decreto, ele impõe à companhia, além dessa contrapartida, também oferecer e informar uma série de condições que pretende praticar no Rio de Janeiro, né? E a Gol já deu entrada e a Azul também. Estamos aguardando a qualquer momento a Latam. E esse é mercado, eles disputam, né?
Eu tenho para mim que a Passaredo também está entrando, enfim, tem aí um horizonte interessante. Ao lado da conectividade aérea, eu dizia de outro ponto que é fundamental, qual seja a promoção e divulgação do Rio de Janeiro. Era preciso reinserir o Rio de Janeiro no circuito do turismo internacional, do circuito profissional, leia-se, das feiras nacionais e das feiras internacionais, que são certames muito relevantes, onde o mundo empresarial do turismo se encontram, discutem, debatem, network, negócios são feitos. Então, a ausência do Rio de Janeiro, ela vinha provocando uma certa letargia nesse mercado. Na medida em que a gente inverte esse papel e o Rio de Janeiro se faz presente, mais negócios são gerados. De modo que, em 2019, fomos a 16 feiras, esse ano, o governador autorizou, nós estamos a 39 feiras. Além disso, campanhas, isso não tem jeito, tem que ser assim, né? Campanha em TV aberta, mídia social, em vias expressas, vias impressas, rádio e por aí vai. Ainda em dezembro, nós fizemos um esforço muito importante no contexto nacional, sobretudo São Paulo, outras capitais, interior de São Paulo, em TV aberta, TV fechada, e eu tenho para mim que isso já trouxe alguns bons resultados em termos de taxa de ocupação, né? Ao lado dessa outra ação estruturante, vem aquela que eu informava ser algo como que objeto de uma obsessão obstinada nossa, né? Captar eventos, captar eventos. Rumo ao Rio é um programa lançado ainda em março, no qual qualquer profissional que queira, qualquer empresa, qualquer agente de turismo que queira trazer para o nosso estado algum congresso, uma feira, uma exposição, um seminário, uma jornada científica, enfim, qualquer evento, uma vez se inscrevendo, obtém do estado uma carta assinada de punho pelo próprio governador para dar lastro a essa candidatura do Rio de Janeiro para sediar eventos. São disputas, às vezes, muito contundentes, jogo pesadíssimo, e o Rio de Janeiro passou a tomar uma postura mais agressiva nesse mercado. Ao lado, nós corrigimos, através de um decreto ICMS de feiras, uma injustiça tributária que se praticava há 30 anos, é uma coisa inacreditável. Mas imagine, senhores deputados, que quem viesse participar de uma feira no Rio de Janeiro, hipoteticamente, uma feira de estética, uma empresa A de Minas Gerais traz 1 milhão de mercadoria, a empresa B de São Paulo traz 2 milhões. Ao chegar, antes mesmo da feira, era-lhes imposta uma tributação de 150% da base de cálculo para pagamento antes, recolhimento antes, de mesmo saber se ia vender o produto na feira. Algo absurdo, que atrapalhou muito o Rio de Janeiro. Homeopaticamente foi crescendo, o Rio perdeu muitas feiras por conta disso. Ao corrigir essa injustiça, nós reentramos no circuito para dizer, olha, Rio de Janeiro, as bases que são facilitadoras para o empreendedor aqui realizar feiras estão montadas, né? Ainda anteontem, em São Paulo, nós tivemos no principal evento de organizadores de feiras do Brasil, onde tinha uma apresentação de São Paulo, e sempre tem de São Paulo. Dessa vez, teve do Rio também. Então, nós estamos mostrando a cara. O ICMS restaurante, evidente, aqui essa casa participou muito ativamente, foi corrigido, havia também algo injusto e agora se equalizou, e é um ingrediente em si muito importante na conexão com as atividades turísticas. Então, a gente pretende, nesse exercício 2020, já iniciamos, implantamos um núcleo de captação de eventos, quer dizer, é um núcleo de inteligência para a captação de eventos, intitulamos até NICE, né? E vamos correr atrás para que venham mais eventos. A valorização do interior teve seu momento master na realização do Salão Estadual Turismo, conectado ali ao Rio Gastronomia, 40 mil pessoas, surpreendeu a todos nós, sendo que dos 40, 10 mil entraram por essa portinha ali, ó. Foram lá, se inscreveram para participar do Salão de Turismo. O interior veio em peso e a boa notícia, aliás,
com a participação e apoio da FEComércio, foi muito relevante, o presidente Queiroz. O fato é que esse ano nós vamos ampliar. Vamos ampliar. Ficamos com um armazém esse ano, vamos para um armazém e meio, e eu estou atrás de docas lá para ver se a gente pega uma metade lá de uma área livre para ampliar ainda mais a presença de profissionais do turismo. Foi muito bacana, eu fiquei muito satisfeito. E um detalhe que vale a pena mencionar, a nossa estratégia é que nesse evento possamos trazer o maior número de compradores do Rio de Janeiro. São agentes de viagem de outros estados que aqui vêm e terão a oportunidade de conhecer melhor atrações que vão estar lá disponíveis, de todas as 12 regiões turísticas do estado, muito importante. Bom, a gente tem uma preocupação muito grande com a qualificação profissional, fizemos um certame que foi denso, com o Tribunal de Contas, as prefeituras, os municípios, o Trade, Convention, aqui está o presidente da federação, participou ativamente também, na busca de melhor instrumentalizar tecnicamente os profissionais que estão na base e precisam cada vez mais se qualificar para enfrentar as loucas e enlouquecedoras burocracias que nos atormentam no nosso cotidiano, né? Então, sem preparo, as frustrações vêm muito por conta de incapacidade de furar bloqueios. Então, essa é uma tarefa que a gente trabalha assim com muito afinco, e esse ano vamos mergulhar mais ainda, né? Vamos fazer mais material promocional para os municípios via imprensa oficial, já estamos providenciando uma descentralização. É importante também a casa ficar atenta a isso para sugerir o que deva ser objeto de mais material promocional, né? Bom, eu vou falar rápido dessa superação de barreira jurídica, porque ela é, às vezes, irritante, né? O fato é que, por conta a lei do regime de recuperação fiscal, o Conselho, que monitora cada centavo que o Estado gasta, demorou, mas finalmente conseguiu compreender que era preciso estabelecer uma excepcionalidade conceitual dos gastos em promoção do turismo, que até então, a rigor, se deixasse como estavam a letra fria da lei, na letra fria da lei, nós não poderíamos fazer nada. Mas compreenderam, houve toda uma fundamentação. Eu me lastrei também em muitos estudos da própria Fundação Getúlio Vargas, a mostrar que o retorno dos investimentos de promoção são indiscutíveis pelo mundo todo. O fato é que, finalmente, nós conquistamos essa proclamação, que as despesas com promoção do turismo no Rio de Janeiro são classificadas como utilidade pública. Então, nós começamos a navegar com mais respaldo jurídico, né? Essa é uma ideia que nós refletimos muito sobre isso e resolvemos apostar. No dia 31 de março, serão abertos os envelopes daqueles que se apresentaram a uma concorrência pública com o objetivo de ser representante do Rio de Janeiro. Não é um escritório físico, não se tem essa ideia antiga de estruturas que saem, às vezes, desanimando e gerando gastos que não são adequados. Na verdade, uma representação diligente, quase que como home office, com muita proatividade, é o que interessa. Então, a ideia é que temos 2 representantes na Europa, 2 nos Estados Unidos, 2 na América do Sul, né, para exercer um papel muito proativo na busca de mercados, né, para captar fluxo turístico, seja de lazer, seja de business. O fato é que, de janeiro a novembro, nós culminamos 2019 com um incremento de 22% na ocupação hoteleira, isso é muito importante. Quanto a 2020, nós temos alguns pontos aqui que eu vou apresentar rapidamente, né? Essa ideia de qualificação permanente junto às instituições públicas e privadas, nós vamos prosseguir fazendo seminários com os municípios, né? E abrir os municípios, levar os municípios para os certames nacionais e internacionais. Uns são mais vocacionados, outros menos, mas todos têm alguma atratividade, têm algum ponto que pode ser desenvolvido na ideia de trazer visitantes
que lá consumam, que lá gerem emprego e renda, né? Vamos fazer os fóruns do interior, já estamos aí organizando datas por regiões, isso é uma tendência no mundo todo, os municípios, localidades se associarem para rotas e roteiros serem concebidos dentro de uma perspectiva mais macro. Essa questão da formação continuada com o Tribunal de Contas, nós estamos trabalhando demais, vamos fazer um novo seminário. Nós criamos um conselho que é muito focado na questão acadêmica, que tem a participação das universidades, faculdades, cursos, né, no ensino superior, no ensino médio, do ensino profissional, e queremos cada vez mais fortalecer esse ponto. Vamos trabalhar firme nessa questão do fomento, com ações em feiras, de roadshows. Essa é uma novidade, os roadshows em parceria com os convênios. Na verdade, em repartições diplomáticas, nós vamos realizar como se fosse eventos exclusivos do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro's Day, coisas assim. E essa casa aprovou, seja no PPA, seja na lei orçamentária, o lastro jurídico que vai permitir, de forma inédita no Brasil, o próprio ente federado Estado aportar firmar uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores para transferir uma dotação e, em parceria com o Ministério, financiar uma ação específica em uma localidade. Acho muito importante desenvolver na América do Sul, nos Estados Unidos e em algumas cidades europeias, em parceria. As estruturas das embaixadas têm profissionais muito qualificados e, às vezes, pouco utilizados. Então, tivemos com o ministro das Relações Exteriores em tratativas, estamos trabalhando aí de uma maneira muito institucional para que essa parceria nas ações de turismo elas aconteçam, né? O Rio de Janeiro está se filiando aos conventions, ao nosso convention local e a outros conventions, e a ICA, que é um instituto importantíssimo mundial de congressos, vai ser muito importante. Estamos organizando melhor esse calendário de feiras, estamos tentando atrair mais feiras. Eu não posso ficar falando de coisas que estão assim na pequena área, porque ainda o gol não foi marcado, mas tem muitas possibilidades interessantes, né? Criamos esse grupo NICE, Núcleo de Inteligência e Captação de Eventos. Agora, essa é uma parte muito interessante. Esse setor acadêmico, na verdade, ele constitui um potencial que o Rio de Janeiro tem maravilhoso, né? São mais de 107 instituições públicas e privadas que trabalham com pesquisa, são 50 grandes institutos que, de alguma maneira, atuam nessa parte, e nós firmamos com a FAPESD um entendimento para que eles sejam também um motopropulsor de captação de eventos, ou seja, cientistas, acadêmicos, profissionais do Rio de Janeiro que participem de eventos em outros países ou em outros estados, levem sempre a candidatura do Rio de Janeiro para que aquele certame, na etapa seguinte, tenha como sede o próprio Rio de Janeiro. Então, nós estamos trabalhando muito nisso, estamos trabalhando muito na questão da inovação. Esse é um desafio realmente que, às vezes, até embaralha a cabeça, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nós saímos dos modelos clássicos, meramente de folheterias, para o mundo digital, dos influencers, dessa loucura, né, que hoje em dia nos ocupa muito tempo, não é verdade? Mas, de qualquer sorte, esse é um ponto que a gente não pode olvidar, né? Os eventos esportivos, científicos, acadêmicos, turismo social, que a gente quer cada vez mais promover a inclusão das pessoas com deficiência na possibilidade de usufruir dos bens civilizatórios do turismo, né? Essa história do centro de convenções, eu particularmente acho que a região dos lagos precisa urgentemente de um centro de convenções grande, de porte. Eu tenho batido portas para que a gente possa ir atrás, a gente tem que pensar isso para valer. Agora inaugurou um espetáculo lá em Vassouras, então aquela região vai estar muito bem abrigada, mas precisamos região Costa do Sol, enfim.
E na cidade também. Por exemplo, o Hotel Nacional acaba de ser reinaugurado, é preciso que o centro de convenções ali passe a funcionar. Nós estamos trabalhando para ajudá-los a botar de pé a recuperação do centro de convenções, né? Vamos trabalhar mais essa parte de sinalização turística nas cidades. O artesanato é muito importante como um eixo vinculado ao turismo, né? Isso gera emprego, gera renda. Nós temos várias ações que visam fortalecer, seja a qualificação, seja o escoamento da produção dos artesãos. Então, está no nosso horizonte articular mais opções junto aos hotéis, junto aos aeroportos, junto aos equipamentos turísticos e por aí vai. Os segmentos turísticos, esses são infindáveis, né? Mas para cada um deles é preciso ter uma política própria, né? Hoje cresce demais a ideia do turismo de aventura, o ecoturismo, o montanhismo. O turismo LGBT é relevante, é importante. O Rio de Janeiro acaba de ser destacado como um dos principais eixos e destinos turísticos LGBT do mundo. O desportivo, esse evento que está tendo do Rio Open, pelo menos 40% dos assentos são preenchidos com pessoas que vieram de outros estados, até de outros países. É muito interessante, enche os hotéis e promove gastos aqui. Gastronomia, estamos numa articulação aí forte com o Peru, para trazer um grande evento para cá. O Observatório de Aves tem crescido bastante, é interessantíssimo. O setor náutico é outro muito relevante. O Rio Boat Show vai acontecer novamente, nós estamos ajudando. E essa parte de mergulho, marinha, tem tanta coisa nessa parte náutica, né? Aliás, anteontem, eu estava voltando de São Paulo, 10h30 da noite, liguei a televisão naquele programa Mundo Visto de Cima, que é bacana, né? Era o Rio de Janeiro. E até grande o programa, viu? Foi uma alegria. Agora passou muita praia cheia. Acho até que as cenas eram meio antigas, tem cenas mais bonitas, mas melhor assim, né? Estar no programa. Cultura não precisa nem falar, essa parte patrimônio. O Rio de Janeiro, ele é patrimônio mundial pela Unesco, pela paisagem urbana, em 2012, a gente sabe muito pouco disso. Nós estamos em tratativas com o IFAM para todo um esforço, isso captar a cidade do Rio de Janeiro, para fazer com que essa medalha ela seja cada vez mais cultivada como um produto a ser vendido. Isso sem falar da vitória agora de Ilha Grande e de Paraty como patrimônio. Dia 28, aniversário de Paraty, vai ser a apresentação oficial da Unesco, dando publicidade a esse diploma muito relevante como patrimônio. Esse é impressionante, esse é um setor que a gente vai trabalhar porque é de alto rendimento, né? O golfe, a cidade tem campos de golfe, tem o melhor da América Latina, que é o golfe olímpico, e o interior tem vários campos de golfe. Então, nós estamos articulando muito nesse setor. Vamos trabalhar, fazer mais pesquisa, agora até no Carnaval vamos fazer uma pesquisa, porque elas nos ajudam. O Carnaval, ele anda sozinho, na verdade, a questão é melhor estruturar. Finalmente, hoje, o governo do Estado conquistou e vai anunciar um apoio decisivo para as escolas de samba. Essa parte do turismo social, turismo rodoviário, 2 milhões de pessoas, a gente estima, segundo os dados da rodoviária, vêm ao Rio de Janeiro, passam pelo Rio de Janeiro via ônibus, né? Isso é muito interessante. Turismo de luxo é muito importante, rural, que vocês conhecem muito bem, café, cervejeiro, muito, muito relevante, a cachaça do Rio de Janeiro, tudo são focos que, se trabalhados, né, com intensidade, têm condição de fazer com que se produza mais fluxo turístico para o Rio de Janeiro. Essa parte de casamento, cada vez mais, as experiências do turismo de romance, sejam casamentos, renovações de votos, cresce. Essa parte hospitalar é muito importante, seja para aqueles que vêm a alguns renomados profissionais de saúde e aqui se hospedam, família, seja na parte dos seminários. Cresce demais o turismo solidário e voluntário, pessoas que aqui vêm e aproveitam para
ter uma experiência numa creche ou numa comunidade. Outro dia eu visitei no Santa Marta, achei muito bacana. E tem gente na internet já com sítios específicos organizando isso. O arquiturismo é muito importante, essa parte de fazendas marítimas vai agora iniciar um investimento muito importante no Peró. Bom, então, em linhas gerais, eu diria que pode estar faltando uma outra coisa, eu falei bastante, mas tudo que for possível ser feito para permitir que mais pessoas aqui desembarquem, aqui cheguem, se hospedem, consumam, que venham de avião, de carro, de ônibus, que fiquem em hotéis, né, que fiquem em hostels. A questão do Airbnb é muito séria, mas é real. É preciso, eu acho, em nível nacional, disciplinar essa questão. Acho que tem que ter uma tributação de saída. E, ao mesmo tempo, trabalhar para que o Rio de Janeiro reconquiste uma dimensão. Ele tem uma dimensão. É a face, indiscutivelmente, mais explícita do Brasil no exterior. Eu não tenho dúvida disso. Mas é muito fértil o horizonte em se trabalhando para valer, animando os atores econômicos para estarem em todos esses espaços, investirem. Eu tenho certeza que nós vamos avançar nesses números de pessoas que aqui chegam, se hospedam e que, quando retornam aos seus lugares, proclamem, propaguem que valeu a pena estar no Rio de Janeiro, porque fazendo isso elas estão retroalimentando essa cadeia produtiva que é formidável, né? É isso aí. Então, queria agradecer muito a oportunidade de me colocar à disposição dos deputados para as observações que fizerem e quiserem fazer livremente. Muito obrigado, hein, presidente. Obrigado, secretário. Obrigado por sua apresentação. Ótima explanação. Bom, queria, antes de prosseguir, convidar o deputado... Perdão, eu posso passar o vídeo na mesa? só para dar Pode sim, secretário. uma animada aqui? Hi, welcome. Your second time in Rio. What's the reason for your visit, sir? Sir, the reason for your visit, please. Rio de Janeiro, of course. Here you go. Have a nice time. Thank you. Next. O melhor motivo para conhecer o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, seu melhor motivo. Vem pra cá. Tem outro. O gringo gostou. Eu acho que... Bom dia. Bem-vinda de volta. Motivo da viagem? Senhora? O motivo, senhora? O Rio de Janeiro. O melhor motivo para conhecer o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, seu melhor motivo. Vem pra cá. Essas duas peças entraram forte no interior de São Paulo e em várias capitais em dezembro. Agora nós estamos concluindo, ainda hoje pela manhã nós estávamos em tratativas, é uma campanha... isso é interessante. A ideia é uma campanha para nós, cariocas e fluminenses, nós do Rio de Janeiro. A ideia é trate bem o turista. Essa é uma sina que a gente tem que percorrer sempre, né? O turista bem tratado, ele multiplica, né? O Rio já é hospitaleiro, é da natureza, é um grande ativo do Rio de Janeiro. Mas, como já dizia Darcy Ribeiro, né, falar sobre o óbvio é importante. Então é óbvio, então vamos martelar nisso. A gente espera mais gente nesse carnaval, viu? Vamos lá.
Aí vamos tocando a bola. Próximo, vamos lá. Não, desculpa. Não, perfeito. Tuas ordens, deputado. Obrigado, secretário. Deputado Gustavo Tutuca. Bom, queria também pedir desculpa, né? Fazer mais alguns registros aqui. Ficou faltando. Registrar a presença de o Anderson Farias, de Vassoura, Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, Roberta Dias de Oliveira, Conselho Regional de Turismo das Agulhas Negras, Bela Santos, presidente do GR do Vale do Café, Barra Mansa, tinha esquecido, Hamilton Vasconcelos, nosso parceiro, nosso amigo de sempre também, presidente da Comissão de Turismo da OAB, e o Fábio Nascimento, presidente da Comissão Carioca de Turismo de Aventura. Bom, eu queria, antes de fazer as considerações, passar a fazer as minhas. O deputado Chicão Bulhões pediu a palavra. Tá. Mas eu queria pedir às pessoas que quiserem também se manifestar, fazer inscrição com o Fábio, quem quiser falar, com a explanação, uma pergunta de 3 minutos, aproximadamente, pedir ao Fábio, o Fábio vai até a pessoa poder fazer inscrição. Registrar também aqui, eu recebi aqui comunicado do Leonardo Anderson, secretário de Turismo do município de Macaé, presidente da FESTA, Federação dos Secretários Estaduais de Turismo, não pôde vir também, está com a filha, está acompanhando a filha dele que está internada nesse momento, está na Unimed de Macaé e espero que melhore logo, aí não pôde estar junto com a gente. Também o deputado Tiago Pampolha, membro dessa comissão, também está em outra reunião, acabou de mandar para mim também, pedindo que fizesse a justificativa da sua ausência. Dizer que Macaé, antes de entrar realmente na fala, tem um ótimo centro de convenções, tocou no assunto de centro de convenções, talvez seja o segundo, terceiro maior do estado, depois do Rio Centro, e é um destino, claro, categoria A, e aí pode servir como indutor desse tipo de política no interior do estado, falou da Costa do Sol, e fica aí essa sugestão. Deputado Gustavo Tuca, fazer alguma saudação, alguma colocação? Pode. Chicão está escrito, sim. Vocês querem falar agora? O que é que eu... Queria falar de uma vez. Fica à vontade, deputado. Bom dia, presidente, deputado Chicão, todos os integrantes. Saudar especialmente aqui o nosso secretário Otávio Leite. Queria, presidente, iniciar parabenizando a Secretaria de Turismo, em nome do secretário e toda a sua equipe, pelo trabalho que a gente vê que está sendo desenvolvido, né? A gente percebe a dinâmica que chegou na Secretaria de Turismo, o quanto isso tem irradiado pelo Estado e pelos países também, não só no Brasil, né? E, principalmente, secretário, na valorização do turismo no interior. A gente sabe que precisa... claro que o Rio de Janeiro é o nosso grande atrativo, na região metropolitana, especialmente o Rio de Janeiro, mas o interior do estado, como nós vimos aqui nos vídeos, tem diversos atrativos que podem sim fazer com que o turista retorne ao nosso estado. Então, ter essas campanhas, quando o turismo vier para a capital, vendendo o interior, é muito importante, né? São mais atrações, porque você vem muitas vezes numa cidade, acaba que a gente enjoa, né? A gente quer outros destinos. E saber que tem outros destinos e pode passar para um destino que é interessante como a capital, é muito importante para atrair mais vezes o turista para cá. O turismo no interior, como foi ressaltado pelo secretário, ultimamente Paraty foi considerado patrimônio mundial para a cultura e natureza. É um título muito importante que ajuda a divulgar o nosso estado, especialmente ali Paraty e a Baía da Ilha Grande, como patrimônio mundial para a cultura e natureza. Isso ajuda a atrair. E aí eu queria entrar num ponto importante, que é a questão da infraestrutura para o turismo, para o transporte rodoviário, trazer algumas notícias e informações para a gente botar no debate. Eu tive participando ultimamente da discussão sobre as novas concessões das rodovias federais. Isso vai impactar diretamente no nosso turismo aqui. Para quem não sabe, as concessões da rodovia Presidente Dutra, BR-116, estão vencendo ano que vem, e a Rio-Teresópolis da mesma forma, e a 040. Então, o governo federal está propondo um novo pacote de concessões das rodovias federais aqui para o Rio de Janeiro, que vai transformar totalmente a realidade do transporte rodoviário e, especialmente, melhorar a condição do turista se locomover dentro do nosso estado, além de outras frentes de desenvolvimento. A concessão da rodovia Presidente Dutra vai englobar também a concessão da BR-101 a Rio Santos,
A estrada vai ser totalmente duplicada até a cidade de Angra dos Reis, essa é a proposta colocada. E, claro que com algumas praças de pedágio, mas com a duplicação dos túneis ali de Mangaratiba e Itacuruçá, que é um gargalo hoje para o turismo da Costa Verde. Isso vai melhorar a condição do acesso. Quem frequenta a Costa Verde sabe o retorno no domingo, o quanto é caótico, né, tentar sair ali. Você começa em Mangaratiba e vai até Itaguaí, até os túneis com esse engarrafamento. Então, a previsão que essas serão obras prioritárias já no início do ano que vem, a partir de fevereiro do ano que vem, a duplicação desses túneis. E a concessão da rodovia Rio-Santos, que não existe condição financeira viável para ter uma concessão à parte, ela foi englobada na concessão da rodovia Presidente Dutra, será uma concessão única, que vai também englobar a construção da nova pista de subida da Serra das Araras. A pista de descida, a pista de subida atual torna-se pista de descida e a pista de subida será uma nova pista construída, que também vai melhorar a condição do turista acessar ali a região do Vale do Café, da região de Vassouras, Conservatória, Piraí, Barra do Piraí, Penedo, Mauá, Maringá. Queria reforçar aqui a importância de uma obra que se iniciou da Capelinha Mauá, de recuperação daquela estrada. O DR tem feito um trabalho muito importante nessa manutenção das estradas que ligam esses pontos turísticos do interior. Então é importante ressaltar isso. Eu falei da concessão da Rio-Santos, mas também vai haver uma nova concessão da Rio-Teresópolis, que vai melhorar o acesso para a região de Teresópolis, Friburgo, e também a nova concessão da 040, que hoje Rio Juiz de Fora vai se estender até Governador Valadares, se não me engano, vai com toda a reformulação, a construção da nova pista da Serra de Petrópolis. Então, esse pacote de concessões vão ser fundamentais para o desenvolvimento do turismo do nosso estado também, né, principalmente irradiando para o interior. E aí, eu acho que a gente precisava, secretário, atuar junto aos órgãos de infraestrutura do Estado, Secretaria de Obras e Infraestrutura, o DR, para que a gente possa também acompanhar como estão sendo propostas as novas concessões estaduais. Porque a gente não consegue entender mais que nos dias de hoje a gente tem uma concessão, como é a Via Lagos, que termina num ponto ali em Iguaba, São Pedro da Aldeia, e aquele trecho até Búzios, até outras cidades, está em petição de miséria. Quando chove ninguém consegue transitar, a iluminação não é ideal, uma estrada estadual, e a gente precisa acompanhar e cobrar, eu acho, dos órgãos de infraestrutura, a melhoria dessas condições. O deputado Elbis conhece bem a região, sabe do que eu estou falando, então é muito importante a gente acompanhar. Como a gente tem acompanhado uma obra de infraestrutura da rodovia, da estrada Paraty-Cunha, que criou uma nova rota de desenvolvimento turístico, que traz o interior, ali, o sul do estado de São Paulo, rico, para dentro da cidade de Paraty e também para Angra dos Reis, em algumas localidades. A estrada foi uma estrada parque construída no governo passado e que hoje já precisa de manutenção. Eu recebi do prefeito essa semana imagens já da estrada em meia pista, de desmoronamento. O presidente do DR enviou logo o residente lá para cuidar dessas obras de infraestrutura emergenciais e com recursos do Finisa, com a atuação direta do vice-governador Cláudio Castro, tem procurado liberar para a conclusão dessa obra, tanto da Paraty-Cunha quanto da estrada Parque Capelinha-Mauá, para que possa ser feito todo o projeto que estava planejado inicialmente. Então, é uma notícia que eu tive essa semana do presidente do DR, que o Finisa vai entrar e concluir essas obras. Então, eu acho que todo esse contexto de melhoria da infraestrutura pode contribuir para o desenvolvimento do nosso turismo, principalmente aí no interior, gerando novas frentes de desenvolvimento turístico. Outra demanda que levei ao DR, secretário, é a ampliação das placas para pontos turísticos nas cidades. As prefeituras, a gente sabe que não tem condição de arcar só com isso, muitas prefeituras não têm essa condição, então o suporte do Estado também, principalmente nas rodovias estaduais, é fundamental para esse desenvolvimento. E queria também, depois, se pudesse o secretário citar como é que está sendo acompanhando a questão dos aeroportos do interior. A gente sabe que em Cabo Frio já foi aberto voos comerciais e tem um projeto de melhoria do aeroporto de Resende. Como é que a gente está situando nisso, se pudesse dar a notícia para a gente. Mais 2 pontos, rapidamente, presidente. Primeiro, dizer que eu tenho ouvido falar muito na questão coisas que acontecem quando a gente viaja para fora, o projeto de tax-free, o turista que vem para cá para abater isso
né, a condição do imposto. A gente sabe que tem a questão do CONFAS que precisa acompanhar. Era importante a gente ter um projeto de tax-free. A gente sabe que o Estado de São Paulo também já está acompanhando isso. Era importante o Rio de Janeiro sair na frente de um projeto de tax-free aí para o consumidor, do turista que vem aqui. E é mais um atrativo ainda para o turista, além de visitar a cidade, o Estado, ele ter, consumir mais aqui. Porque pode não gerar tanto imposto nesse consumo que ele faz, mas gera economia, gera mais emprego e ajuda a girar a roda da economia. Essa questão do tax-free. E ressaltar um projeto de lei que tramita nessa casa, de minha autoria com o presidente dessa comissão, o deputado Elbert Rezende, que propõe o ICMS turístico. Queria que a gente pudesse, durante esse ano, debater esse projeto de lei, aprofundar sobre isso, que é a mesma lógica do ICMS verde. Como é que funciona o ICMS verde hoje? O município que investe mais nas questões ambientais, como remediamento de lixão, solução para o seu resíduo sólido, ter um percentual de mata preservada, entre outros fatores, contribui para que parte do ICMS seja dividida, priorizado para esses municípios que investem no meio ambiente. E a gente quer propor, como a gente colocou, o senhor colocou no final da apresentação aqui, é uma fala do governador Wilson Witzel, que o turismo é o novo petróleo do Estado. A ideia é destacar uma parte do ICMS que já vai para os municípios, então não vai prejudicar em nada a arrecadação do Estado, e essa parte, além de todo o critério que é colocado para a distribuição de ICMS, que uma parte desse ICMS seja por critérios de investimento no turismo. As prefeituras que fizerem o seu dever de casa, investirem na infraestrutura de turismo, ela vai ter um repasse maior de ICMS para poder continuar reinvestindo no turismo. Porque não adianta nada a Secretaria de Turismo do Estado fazer um trabalho brilhante, como tem feito, de divulgação, de atração, né, e chegar na cidade, a cidade não está preparada para receber esse turista. O turista, além de não voltar, ele vai fazer propaganda ruim para a gente lá fora. E a gente criar condições para que essas cidades que investem de fato no turismo possam receber mais recursos de imposto e ICMS para reinvestir esse recurso. É um projeto de lei que está tramitando nessa casa, como eu disse, junto com o presidente, com autoria, que a gente pretende debater, principalmente a questão dos critérios. Aí eu ouvi todo o setor, quais seriam os critérios a serem colocados para que o ICMS turístico seja repassado para os municípios. Então, queria finalizar aqui mais uma vez parabenizando a Secretaria de Estado de Turismo, parabenizando o governador Wilson Witzel pela prioridade que tem dado para o turismo, entendendo que a gente precisa de novas fontes de desenvolvimento, de geração de recursos, e o turismo é uma condição que a gente pode levar para o resto da vida. Não é uma fonte de riqueza como o petróleo, que é finito e a gente já não vai ter mais para explorar. Então, presidente, agradeço o espaço, obrigado aí a todos os presentes, essa é a minha colaboração. Bom dia a todos. Obrigado, deputado. Bom, até antes de passar a palavra, vou fazer alguma explanação rápida aqui também. Eu ia colocar alguns pontos também, para que o secretário e toda a sua equipe possa levar. Primeiramente, parabenizar pelo projeto a questão do QAV. Nós falamos sobre isso agora pela manhã, antes de chegar a essa reunião, nós estávamos, eu e o deputado Chicão Bulhões, na Comissão de Economia dessa casa, e nós discutimos também esse assunto pela Comissão de Economia. E aí saiu de lá a proposta de convidar o secretário Lucas Tristão para, pelo viés do desenvolvimento econômico, discutir o avanço dessas contrapartidas. Foi muito inteligente por parte da Secretaria linkar e ter a contrapartida para ter aqui a via da aviação, e nós podíamos aí também convidar também o secretário de Turismo para participar dessa reunião, para discutir os avanços a partir da redução de ICMS na querosene da aviação. Muito bom, traz os low cost para dentro do Estado do Rio de Janeiro, porta de entrada maior, aumentada, isso é muito importante, mas é importante também a gente começar a discutir, claro, através da Secretaria, o Rio além do Rio. Isso também é importante, para que o cidadão, o visitante, possa vir para o Rio de Janeiro e aumentar a sua estadia, visitando o interior do Estado também, que tem muita coisa bonita para mostrar. O Estado do Rio de Janeiro, claro, a cidade mais bonita do planeta, mas é importante também que temos beleza de igual valor por todo o Estado do Rio de Janeiro, pelo nosso interior. É importante também, como eu falei, mostrar essa parte do Rio além do Rio. Passar o deputado Chicão Bulhões para fazer também suas perguntas e sua explanação. Obrigado, presidente. Cumprimentando agora também que o deputado Tutuca, presente na reunião. Parabenizar e agradecer ao secretário pela sua apresentação. E serei bem breve, secretário, fazendo só algumas perguntas sobre como a secretaria está se preparando para alguns temas do momento. Primeiro, em relação à expectativa
com o dólar alto, qual é a expectativa da Secretaria em relação aos possíveis impactos no Rio? Sejam eventualmente positivos, sejam eventualmente negativos. Positivos porque, eventualmente, pode ficar um destino mais atrativo para estrangeiros. Negativo porque, eventualmente, pode ter algum outro impacto aí que talvez a gente não esteja mapeando nesse momento. Fazer uma pergunta específica sobre se o secretário viu os últimos esforços da Web Summit. Sei que o secretário também está muito por dentro do setor empreendedor. E a Web Summit, para quem não conhece, é um dos maiores eventos de tecnologia, uma conferência que ocorre na Europa. E eles estiveram aqui no Rio de Janeiro e os passarinhos nos contaram que foram muito bem tratados e até estavam mais animados do que ir para São Paulo. Então, se a secretaria tem conhecimento disso, e eventualmente se poderia somar forças para a gente conseguir trazer esse evento para cá. E, por fim, sobre o Carnaval. Como é que está a expectativa da Secretaria para o Carnaval? Como é que está a atuação da Secretaria? A gente sabe que isso se dá muito no âmbito municipal, né, que são as cidades organizando seus carnavais, mas a gente também sabe que isso é o interesse do Estado inteiro e tem até projetos de lei sendo discutidos nesse momento aqui na Assembleia sobre blocos de rua e tudo mais. E como é que está o planejamento, então, da Secretaria, a expectativa para o Carnaval? Obrigado. Obrigado, deputado. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos apresentar toda a explanação e depois a Secretaria faz um fechamento por conta da questão do horário. Estou correndo por conta do horário, que 1 hora nós teremos que liberar aqui o espaço. Bom, queria registrar também a presença do nosso amigo Marcelo Chechel, grande liderança do município de Macaé. Bom, eu queria colocar as quatro explanações minhas também, e para poder otimizar, falar como era a questão do CMS turístico, cheguei a conversar um pouquinho com a Adriana lá fora, importância da implementação de parte desse recurso que é arrecadado pelo Estado do Rio de Janeiro para gestão turística pelos municípios que sofrem com muita dificuldade. A questão vai ser um incentivo, claro, a todos os municípios. Fica essa colocação. Fica também a colocação, uma sugestão, né, para a questão do Salão Estadual de Turismo, que possa ter também aí uma versão no interior do Estado, né, não precisa ser sempre na capital, podemos fazer também no interior. Outra colocação é que a previsão orçamentária para esse ano da Secretaria de Turismo, ela é de 100 milhões aproximadamente, um ganho aí, um aumento, né, mais de 80 milhões em relação ao valor de 2019, e quantos por cento desse valor está sendo destinado, vai ser destinado, ou é a ideia de destinar pelo interior do Estado. E aí, discutindo aquela máxima nossa aqui, discutir a interiorização do turismo, né, discutir todo o Estado do Rio de Janeiro, e aí nós temos aí 80 milhões a mais em relação ao ano passado, e discutir o interior do Estado também em cima disso. Outra questão, e a última minha, é a questão daquela campanha que foi lançada, Rio de Janeiro, seu melhor destino, e aí nós tivemos aí, claro, na primeira etapa, protagonismo aí de algumas regiões, algumas cidades sendo discutidas, entender um pouco esse critério, qual foi o critério para escolher cidades que seriam atendidas pelo programa. Claro, fazer aqui a defesa de uma das propostas, é a questão da categorização das cidades, pode ser uma proposta, uma colocação também, aquelas que são colocadas pelo PRT, se pode valer também como categorização, entender qual foi o critério e saber como vai ser a próxima etapa que vai cidade que está muito fora dessa primeira consideração, pergunta, dúvida. Boa tarde, presidente Elbert Rezende, nossa liderança. Parabéns por todos os trabalhos que a gente está sempre presente nas audiências. E eu queria pontuar o secretário Otávio Leite. Eu tenho certeza que ele vai concordar nisso, que eu queria... Esses vídeos são muito bons, os vídeos, né? Principalmente o vídeo para o Carioca. Ia sugerir passar na final do Campeonato Carioca, mas dificilmente vai ter uma final. Isso eu acho que a gente concorda que em 2 turnos, eu, Sérgio Ricardo, Marco Navega, vamos concordar com isso. Mas é importante passar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que em todos os jogos do campeonato, mostrar para o cidadão, para o carioca, que ele tem que receber bem o turista. Eu estava pontuando aqui também a Libertadores, como foi a final de Lima que nós acompanhamos. Eu acho que pode ser feito um trabalho muito grande para quem vai vir de turista internacional sul-americano para o Rio.
ninguém que foi tinha nenhum conhecimento da cidade de Lima, posto pela Secretaria de Turismo de Lima, pelos órgãos de lá. Ninguém tinha. A gente foi pesquisando na hora, os grupos foram indo para os shoppings e tal, mas não havia um direcionamento da Secretaria. Acho que pode se ganhar muito com a divulgação, inclusive o interior do Estado. Quem vai vir assistir ao jogo pode ir ao interior do Estado, né? Como está aqui o Thomas de Búzios, nosso Thomas, presidente da Secretaria, presidente da Turigi. Então, acho que a gente pode pontuar isso a quem vai vir. Quanto ao turista americano, eu acho que é o melhor momento. O número foi muito bom, aquele de 26%. Acho que a gente pode subir muito agora, né, com o dólar alto. Eu acho que é o momento de trazer mais turista americano para o Brasil. Está muito barato para eles. Eu acho que a gente temos muitos atrativos. O Fábio Nascimento, aqui da Acta, eles gostam de passear pelo Rio de Janeiro inteiro, tem turismo de aventura, por todos os locais. Então, o americano gosta muito de vir ao Brasil, mas ele tem pouca informação. Eu acho que é o momento ideal da gente atacar essa informação no turismo americano. Infelizmente, eu sei que também é um país muito grande, muito difícil de você fazer, que cada um tem a sua peculiaridade. E, no final, só queria complementar dizendo que a OAB continua sempre aberta ao secretário para a gente poder lutar junto nessas barreiras jurídicas que tem e a gente tentar, pelo menos, tirar alguns nós desses entraves do setor. Obrigado, Milton. Vou passar, então, aqui a palavra agora para o Marco Navega, que é do Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol e presidente da FC-IBV Rio de Janeiro, Federação de Convênios e Burô. Que bom. Obrigado, Chicão. Me deu uma cola aqui. Boa tarde a todos. Vou ser rápido, porque o nosso tempo está pequeno, né? Mas eu queria fazer 3 considerações. A primeira, assistindo à apresentação do nosso secretário de Estado, ele falou de uma afiliação, né, da CETUR ao Convention Bureau. Eu desconheço, né, mas se é o Convention Bureau Rio Convention Bureau, né, eu queria lembrar que existem mais de 19 Convention Bureau no Estado e que, se essa afiliação vier a acontecer, acho que seria, no mínimo, razoável, né, que acontecesse a todos os convênios, né? Essa é uma. A segunda, deputado, secretário, é para reflexão, né? Nós temos hoje um programa, Políticas Públicas Nacionais do Turismo. Dentro dela, preconizado pelo Ministério, tem lá o Programa de Regionalização do Turismo. Dentro do PRT foram criadas as instâncias de governança regional. No ano passado, nós corremos, né, a Adriana acompanhou isso, a Valéria Lima, principalmente, e nós conseguimos levantar as 12 regiões turísticas do Estado, a toque de caixa, e nós conseguimos incluir mais de 80 municípios, né, no mapa do turismo brasileiro. Dentro dessa classificação, secretário, nós temos aí 7 municípios categoria A, dentro do Estado do Rio. No país, são 56. Então, o Rio de Janeiro tem mais de 10% do país em municípios categorizados A. Isso quer dizer o quê, deputado? Existem recursos financeiros da União disponibilizados através do Fungetur, né, ou até mesmo, né, do BNDES, para serem investidos nesses setores, no município A, B, C, D, e o E é a entrada, né? Então, nós temos hoje recursos financeiros da União que a gente pode estar usando no nosso Estado. Se for levar em consideração essa classificação, nós temos 3 municípios categoria A na região da Costa do Sol, 1 aqui na Metropolitana, 2 na Costa Verde e 1 na região serrana. São os 7 que a gente tem. Então, eu achava que a gente deveria ter um olhar mais atento e pegar essa onda, né, do Ministério, já que está sendo classificado, que já cumpriu vários pré-requisitos, dar um olhar diferenciado para esses municípios categoria A. O nosso secretário também comentou do Centro de Convenções na Costa do Sol. O deputado Elbert lembrou, e eu volto a ratificar, antes da gente pensar em construir um novo centro de convenções, nós já temos um em Macaé que está subutilizado. E a cidade de Macaé ela tem a segunda quantidade de quartos do nosso Estado, né? Quer dizer, se tem que ajudar, vamos trabalhar aquilo que a gente já tem, que evita custo, evita despesa. E o Centro de Convenções de Macaé ele foi também projetado para uma região de 3 milhões de habitantes. Então, vai até Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras.
dá para se trabalhar bem eventos naquela região. E, por final, deputado, secretário e deputado, eu defendo, né, desde que eu comecei a participar nisso, deputado, nessa parte de turismo e etc., meu negócio não é turismo, meu negócio é comércio, mas desde que eu comecei a participar em turismo, eu sempre defendi, se nós temos uma Secretaria de Estado, ela é do Estado do Rio. Se nós temos R$10 na Secretaria de Estado para ser distribuído para o Estado, eu sempre recomendei, sempre acreditei que seria, no mínimo, razoável que esses R$10 fossem divididos por 2. Metade para a cidade do Rio de Janeiro e a outra metade para o resto do Estado. Então, o que eu peço ao deputado, né? A Comissão de Turismo? Nós não temos ainda uma legislação específica do PRT. O Estado do Rio não tem. Então, nós temos o PRT acontecendo em Brasília, né, que está regendo todo o país, mas nós não temos nada similar sendo tratado no nosso Estado. E ofereço, né, a gente tem 20 convênios bureau, nós oferecemos a rede dos convênios para a gente discutir, né, trazer para dentro de uma legislação própria algumas coisas que vão privilegiar todo o Estado. Então, secretário, é imperioso, né? Eu estou acompanhando o senhor desde antes do senhor ser secretário. Eu tenho visto, né, o empenho e a vontade, não só tua, como também do governador. Tá na hora, sabe, da gente trabalhar junto. Tem projetos maravilhosos que a gente está desenvolvendo juntos, mas eu acho que a gente pode fazer um pouco mais para as cidades do interior e, principalmente, Otávio, desculpe te chamar de Otávio, é que a gente, nessas 12 regiões turísticas, nós fomos meio que incitados a criar. E hoje, essas 12 regiões turísticas estão sem falar nada. Nós não temos um fórum, nós não temos um lugar para sentar e trocar ideias, e são boas ideias, né, porque as IGRs elas não têm uma característica nem pública nem privada, ela é mista. Mista não, ela é tri, porque tem academia, né, quer dizer, usa, que vale a pena. É só. Obrigado. Obrigado, Navega. Passar a palavra agora para a Roberta Dias de Oliveira, diretora executiva do Conretur Agulhas Negras. Antes disso, queria registrar a presença também do deputado Luiz Paulo. Bom, eu queria só pedir a questão do tempo. Nós estamos já finalizando, por conta do horário da outra audiência pública, que vai acontecer aqui às 13 horas. Não queria pedir que seja breve nas colocações. Bom, boa tarde a todos. Pelo avançado da hora, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa audiência, deputado Velbert, representando a região das Agulhas Negras, com os municípios de Itatiaia, Resende, Coatis e Porto Real, e parabenizar o secretário Otávio Leite e toda a sua equipe pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, e ao presidente dessa comissão pela oportunidade que nos dá do interior de estarmos aqui, acompanharmos de perto esse trabalho, o resultado do ano anterior, e as propostas futuras para esse ano 2020. Reiterar o pedido a essa comissão e ao secretário e toda a sua equipe da possibilidade do fortalecimento das IGRs em relação, completando as informações do Marco Navega, sobre a participação das IGRs, dos conselhos regionais, dos fóruns regionais de turismo, das 12 regiões turísticas do Estado, em alguma oportunidade junto ao Conselho Estadual, para que representantes do interior do Estado, nos conselhos das prefeituras, em que esses conselhos regionais abrangem iniciativa privada, poder público, academia, profissionais do setor lá, no turismo, onde acontece, na ponta, para que a gente possa se articular e estar presente e conseguir com que o nosso interior também tenha o destaque necessário de acordo com os seus atrativos e as suas potencialidades. Agradecer ao deputado Tutuca, Gustavo Tutuca, que falou sobre a questão da concessão das novas rodovias federais, em participações de audiências públicas que estivemos juntos em Volta Redonda, toda essa questão de infraestrutura tão necessária, da RJ 163, dessa articulação para que a Secretaria de Turismo do Estado também nos ajude nas demandas junto ao DR, junto à Secretaria de Estado de Transportes, de Obras, para que os problemas estruturantes que hoje impedem o desenvolvimento da atividade turística lá nos municípios de destinos, eles também possam ser resolvidos com a sua articulação, deputado secretário,
Otávio, junto a essas outras secretarias estaduais, nesses problemas de infraestrutura local, para que o nosso turismo tenha destaque, não só também no âmbito de promoção e divulgação, mas a questão de infraestrutura também. Finalizando a questão do deputado Gustavo Tutuca em relação à proposta que tramita nessa casa, em relação ao ICMS turístico, hoje nós temos um modelo em Minas Gerais que abrange aproximadamente 600 municípios em 48 circuitos turísticos, que são as instâncias de governança regional. Eles têm uma política de Estado no governo estadual de Minas, com parte desse ICMS turístico sendo distribuído aos municípios e, desta forma, aumentando e valorizando o recebimento desse recurso, os municípios conseguem contribuir financeiramente para que os circuitos e as IGRs, os conselhos regionais, tenham condição de atuar mais fortemente no desenvolvimento da política de turismo regional. Então, caso esse projeto de lei seja aprovado, nós teremos uma parceria com o Estado, se assim o Estado entender, para que esse recurso faça com que o município entenda que a estruturação de IGRs, que hoje ela é prioritária para o Programa de Regionalização do Turismo do Ministério, não fique somente num discurso teórico e que a gente não tenha condições de fazer com que a atividade, de forma regional, seja coordenada e seja trabalhada em parceria com o Estado e com o município. Nós não podemos ficar no meio do caminho sem uma ligação. E foi necessário, foi a toque de caixa, o Navega já colocou isso, todos se mobilizaram lá na ponta, participando do processo, reforçando a categorização dos municípios junto ao governo federal, ao Ministério, com total apoio da Setur, trabalho brilhante feito por toda a equipe, do secretário Adriana, Valéria, Thomas, e hoje nós precisamos continuar com essa oportunidade de acesso e de relacionamento e com essa voz junto à Setur. Então, eu agradeço muito a oportunidade, quero finalizar agradecendo e reiterando que o Estado do Rio de Janeiro, com todas as suas belezas, nós temos o ponto mais alto de turismo, ponto mais alto do Estado do Rio, Pico das Agulhas Negras, nós temos as temperaturas mais baixas do Brasil, só que só temos promoção na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, porque nós não temos neve o tempo todo, mas as temperaturas mais baixas estão em Itatiaia, no Parque Nacional, e vamos nos ajudar com uma campanha forte de marketing para isso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado, Roberta. Passar a palavra para a dona Lara Bourguignon, eu acho que eu falei certo, Rede Mais Agente, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Eu queria, primeiro, agradecer a oportunidade. Estou aqui como representante da iniciativa privada. Nós somos uma rede de 25 agências de turismo fomentadas pelo SEBRAE, temos o apoio do SEBRAE, e só que eu gostaria de deixar que vocês pudessem ficar cientes que nós estamos com essa visão realmente de trabalhar o interior e os municípios em volta do Rio de Janeiro. Nós já temos alguns produtos específicos para isso. E também, como o secretário Otávio Leite comentou sobre a região metropolitana, sobre os atrativos da região, sobre a parte patrimonial, nós temos um produto específico aqui no Rio de Janeiro, para conhecer essa parte patrimonial histórica do Rio, começando pela antiga Sé da cidade, conhecendo a parte da Imperial e terminando aqui nessa casa, terminando na Assembleia Legislativa. Então, eu só gostaria de deixar todos cientes, que nós estamos fazendo esse trabalho pela iniciativa privada. Muito obrigada. Obrigado, Lara. Vou passar a palavra para o senhor Marcos Rosauro, diretor-presidente da Liga Marítima do Brasil. Bom, boa tarde a todos. Vou dispensar os agradecimentos aí para a gente ser o mais breve. Eu sei que a gente está correndo no tempo, mas é um prazer muito grande estar aqui essa mesa tão ilustre. Secretário Otávio Leite, eu já sei que o senhor tem dado muita atenção à nossa área marítima aqui no Rio de Janeiro, aos eventos náuticos e outros. A gente teve um contato através do Ricardo no evento lá da Feira de Turismo. Foi muito positivo esse encontro, está sendo organizado através do SEBRAE, um grupo de turismo náutico que provavelmente vai gerar uma associação do Rio de Janeiro de turismo náutico. A gente fala, então, desses pequenos cruzeiros com pequenas embarcações
que ainda estão muito aquém do que o potencial da Baía de Guanabara permite, né? A gente precisa de um link com o senhor para a gente conseguir avançar um pouquinho nesse tema. Eu gostaria de lembrar aqui que a gente tem exemplos internacionais como o Amsterdã Sailing, que é uma feira, um grande festival náutico que acontece em Amsterdã, que o país para inteiramente por uma semana para receber gente do mundo inteiro para esse evento. A gente tem, por exemplo, o exemplo do que a França fez, retirando a necessidade de uma carteira de piloto de embarcação para que turistas pudessem alugar embarcação sem sequer nunca ter pisado a bordo de uma embarcação, e eles fazem isso, deu certo lá com segurança, com os bateaux peniche lá nos canais. A gente tem exemplo, por exemplo, do cruzeiro de arquitetura, que são embarcações que navegam em Chicago, apresentando a arquitetura de Chicago, que a gente poderia se inspirar muito nisso para apresentar a nossa geografia aqui do Rio de Janeiro pela Baía de Guanabara. A gente tem exemplos espontâneos de festivais náuticos que acontecem no Rio de Janeiro sem sequer serem oficialmente festivais náuticos. Eu digo, por exemplo, o Réveillon de Copacabana. Ninguém enxerga isso como um festival náutico, mas é um grande festival. São centenas de embarcações e navios de cruzeiro que estão lá ao lado das balsas, e a gente poderia ter essa visão dessa forma sobre esses eventos. A gente teve, se não me engano, foi na década de 90, um show, um concerto do Fatboy Slim na Praia do Flamengo. Teve milhares de embarcações, foi um grande festival náutico espontâneo, porque teve um show na praia e os barcos foram todos para assistir. Foi muito legal isso. Teve o show do Rolling Stones, que teve o mesmo efeito na praia de Copacabana. Então, a gente já tem uma vocação natural de espontaneamente criar esses festivais náuticos, e eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de investir nisso, né? Não é tão difícil, tanto é que espontaneamente essas coisas já estão acontecendo. A Marinha do Brasil tem nos apoiado muito em todas as nossas demandas. A gente teve uma reunião lá essa semana. O capitão dos portos, na figura do comandante Félix, tem nos apoiado muito nisso, diz que serve como nosso interlocutor junto à esfera pública para que se faça tudo em segurança, com a maior condição. Então, eu acho que é importantíssimo a gente dar esse foco e conseguir alavancar essa área náutica no Rio de Janeiro, porque está muito aquém do que poderia ser, e a gente pode ter um poder de atração muito grande de turistas com alto poder aquisitivo para virem velejar, para virem fazer atividades náuticas aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio como um todo, porque todo o nosso litoral tem essa vocação, como a Baía de Ilha Grande e etc. Eu vou encerrar, que eu sei que o nosso horário está muito apertado. Eu agradeço muito a oportunidade. Secretário Otávio Leite, meus parabéns pelo que já foi feito até aqui, né? E conte com o apoio da Liga Marítima do Brasil para que, com todos os nossos tentáculos, a gente possa apoiar no que for possível essa secretaria. Conte conosco. Obrigado, Marcos Rosauro. Bom, eu tenho aqui uma boa notícia. Nós teremos aí pelo menos mais meia hora de audiência aqui. Agradecer o entendimento do deputado Luiz Paulo. Aconteceria nessa sala agora a primeira reunião ordinária da Comissão de Tributação, e o deputado conseguiu liberar uma outra sala, a sala 311, e foi encaminhada para lá a reunião da tributação. Então, nós teremos aí pelo menos mais meia hora, por conta do horário do nosso secretário também. Bom, dando continuidade à última escrita, a dona Regiane Menda, de Paraty. Boa tarde a todos, ilustríssimos parlamentares, essa casa, secretário Otávio Leite. Nós viemos aqui hoje, representante, eu, Sandra Faria, nós somos representantes do movimento de guias e agências de turismo no combate à pirataria. Eu vou ler uma carta, né, que nós, como um manifesto nosso, tá, do movimento. Ilustríssimos senhores parlamentares, ao longo das últimas décadas, estamos tristemente assistindo a um processo destrutivo da economia, da sociedade e da infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro. E agora estamos vendo o nosso maior tesouro, o turismo, ser usurpado por um grupo de pessoas que, sem o menor escrúpulo, atuam livremente, sem regularização das suas atividades diante dos órgãos responsáveis para tal, sem cumprir as legislações vigentes e, o pior, sem fiscalização.
O Estado do Rio de Janeiro vive hoje o seu segundo pior momento da história do turismo. Ilude-se quem disser-nos o contrário. Acompanhamos diariamente, como profissionais da área, o verdadeiro caos que se instalou na cidade do Rio de Janeiro, em algumas outras instâncias, como Paraty, Ilha Grande, Angra dos Reis, aonde a ação do que denominamos piratas é livre e em desleal concorrência com os prestadores de serviços turísticos legalizados, sem contar com a avalanche de problemas que acompanham essas ações, como a desordem pública, com ônibus estacionados em vias públicas em total desacordo com as leis urbanas, arruaças, pessoas urinando na rua, entre outros tantos exemplos. Porém, o pior nesta total falta de comando que se instalou na cidade do Rio de Janeiro foi a tragédia anunciada, relatada e extensivamente denunciada anteriormente do acidente fatal ocorrido no dia 29 de outubro de 2019, no qual 2 pessoas morreram, 50 ficaram feridas e 3 gravemente feridas devido a um ônibus sem nenhuma condição de trafegar, com superlotação e totalmente irregular. Diante disso, nós, cidadãos e profissionais da área do turismo, vimos, através desse, solicitar às vossas senhorias que os nossos apelos sejam atendidos no sentido de cumprir o que determina as legislações a respeito da regularização, da fiscalização e do fomento da atividade turística, ou seja, a Lei Geral do Turismo, número 11.771, de 17 de setembro de 2008, o seu decreto 7.381, de 2 de dezembro de 2010. Cumprir o que determina a Lei 8.693, de 28 de janeiro de 93, e a sua portaria número 27, de 30 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a profissão do guia de turismo, tornando obrigatória a sua presença em transportes de fretamento turísticos, as denominadas excursões, bem como a retirada do parágrafo 2 do artigo 8 da mesma portaria da palavra monitor de turismo, pois trata-se de uma categoria inexistente e não reconhecida pelo Cadastur. Parágrafo 2, considera-se monitor de turismo a pessoa que atua na condução e monitoramento de visitantes e turistas em locais de interesse cultural existentes no município, tais como os museus, monumentos e prédios históricos, desenvolvendo atividades interpretativas fundamentadas na história e memória local, contribuindo para a valorização e conservação do patrimônio histórico existente, não sendo permitido ao monitor de turismo a condição de visitantes fora dos limites do respectivo local. Isso está sendo utilizado principalmente por piratas na condução de ônibus de turismo vindo para o estado do Rio de Janeiro. Em seu lugar, a inclusão da categoria promotor de turismo local, no qual eu sou categorizada, tá? Já existente e reconhecida tanto pelo Cadastur como pela classificação profissional no CNAE, né? A alteração da Lei Estadual 4.315, de 6 de maio de 2014, da senhora Rosa Garotinho, para que seja incluído artigo, parágrafo ou inciso, informando sobre a punição ao descumprimento da mesma. A lei trata-se da obrigatoriedade da presença de guia de turismo regional acompanhando as excursões que vêm ao estado do Rio de Janeiro. Isso foi uma vitória, uma conquista da nossa categoria para tal. A criação de medida emergencial de processo licitatório, atendendo o que determina a legislação, para a contratação de pessoal na categoria de fiscais, para atender a grande demanda existente nos órgãos de fiscalização, até que seja elaborado concurso público para preenchimento de efetiva das vagas. O cumprimento da fiscalização, bem como o ordenamento dos transportes de fretamentos turísticos pelos órgãos competentes e já atuantes, o DETRO, o Batalhão de Polícia de Vias Expressas, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, nas principais vias de acesso do Estado e aos municípios que integram o mapa do turismo regional. De nada adianta, ilustríssimos senhores, irmos lá fora
em feiras internacionais, divulgar os atributos, ou seja, a fachada do Estado do Rio de Janeiro, sem consertarmos os problemas internos que nós temos, que, nesse ritmo desenfreado, tendem a piorar cada vez mais. Na certeza, então, da compreensão de todos, eu agradeço aqui a chance e a oportunidade de trazer esse manifesto. Obrigado, Rejane. Bom, agora, depois de todos os inscritos ouvidos, voltar a palavra para o nosso secretário, para que possa fazer a sua explanação a respeito do que foi colocado pelos parlamentares, pelos nossos visitantes aqui, e também aproveitar já essa oportunidade de fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, senhores deputados. Queria também cumprimentar o deputado Tiago, o deputado Luiz Paulo, que aqui esteve também, e a todos que usaram da palavra, no geral, observações muito apropriadas. Eu vou procurar ser bem objetivo e, talvez, por uma lógica de concatenação da observância do nosso encontro, talvez eu inicie pelo final. Fica melhor assim. De forma bem objetiva, o turismo de qualidade, ele, para assim o ser, tem que ter serviços de qualidade. Qualquer passeio que se faça, viagem que se faça, se tiver a figura do guia de turismo ao lado daquele turista, a qualidade daquela oportunidade de fazer turismo eleva-se. Sempre que puder. Se qualquer um aqui que for viajar para algum canto, se tiver na localidade o apoio de um guia, vai sair de lá com mais informações, não tem a menor dúvida que o resultado será melhor. Nós temos, no Brasil, um problema que precisa ser enfrentado, que está muito consubstanciado no que a senhora Rejane acaba de falar. Existe um cadastro nacional, o órgão delegado para alimentar o cadastro são os estados, então, qualquer um que queira ser guia tem que entrar nesse cadastro. Não obstante, nós não temos a condição de fiscalização. Isso não é o Rio, não. Todo o país. Temos um Fórum Nacional dos Secretários de Turismo, e esse foi um ponto que está sendo objeto de uma reflexão, porque temos que ter uma saída, porque o próprio Ministério não tem também efetivo para essa finalidade. Ao lado disso, vem um problema adicional. Pela lei do regime de recuperação fiscal, nós não podemos fazer o concurso. Foi logo um dos primeiros pontos que, quando entrei na secretaria, eu procurei identificar. Mas nós temos que encontrar uma saída, porque a proliferação da informalidade no serviço turístico, ela é nociva. Ela é nociva porque cai a qualidade, enfim, e tem outros aspectos. É uma questão também de respeito à livre competição, se aqueles que trabalharam. Por outro lado, você tem uma realidade social muito inquietante e que precisa também ser considerada, né? Porque tem muitas pessoas, eu diria até milhares de pessoas no Rio de Janeiro, que são organizadores de eventos, organizadores de excursões, etc., e que não passaram por uma banca de um curso de guia. Curso que não é fácil, são 1.200 e poucas horas o internacional, 800 e poucas horas o nacional. O que eu acho, e aí falo por uma questão de reflexão própria, à luz da minha experiência, é que a gente deveria criar uma categoria intermediária que passasse pelo crivo de uma banca, de um estudo, de um curso, e por aí vai. Porque aí você qualifica também. A Organização Mundial do Turismo tem um decálogo dos 10 principais eixos do turismo do mundo. São regras programáticas. Turismo é um instrumento de paz entre os povos. As pessoas vão para outros lugares onde não habitam, querem ser bem tratadas e vice-versa. Então, as pessoas se encontram, independentemente das suas características religiosas, das suas características econômicas e por aí vai. Ao fazer turismo, você está promovendo integração entre os povos. É verdade.
O turismo é um instrumento de desenvolvimento coletivo e individual. Porque muita gente vive do turismo, isso é muito importante, gera emprego e economia. Aí por aí vai, lá para as tantas diz assim, o turismo é para todos. Então, classe C, classe D, classe E, todo mundo tem que ter alguma perspectiva de usufruir dos bens civilizatórios e dos bens naturais que o turismo pode proporcionar. Minha visão. Então, a gente tem que encontrar um caminho. Eu acho que a gente precisa avançar nisso aí, e tem que ser em nível nacional, encontrar um denominador comum, né? Nós estamos agora regulamentando, no peito e na raça, porque o Ministério ainda não fez, uma lei que vai permitir o guia de turismo oficial também utilizar como ferramenta do seu trabalho o seu veículo, coisa que hoje não pode, e muitos os guias são admoestados pelos órgãos por aí fora. Mas eu queria depois conversar melhor e vamos avançar nessa questão. Acho que a Assembleia tem que... Eu vou dar uma olhada melhor nessa legislação. Bom, voltando aqui ao Marcos Rosalvo, de fato, há um potencial que a gente trabalha muito a menor do que poderia, né? Que é o turismo náutico, a Baía de Guanabara, né? Que o antropólogo Claude Lévi-Strauss, que gostou da Baía de Guanabara, que ao mesmo tempo das luzes, a Baía de Guanabara ela é bela e banguela ao mesmo tempo, né? Tem que fazer muita coisa nesse campo. Semana retrasada eu estive com uma autoridade importante da Marinha para fazer com que eles compreendam melhor a necessidade de permitir que algumas embarcações que fazem ali Museu do Amanhã possam, naquele pier da Marinha, fazer a entrada e o desembarque de passageiros. A gente tem que avançar nisso, tem um grupo, nós estamos discutindo, está o SEBRAE, e eu acho muito importante. Tinham que ter algumas embarcações de roteiros bem fixos, tem as menores, podia ter até coisa maior, né? Porque apreciar a Baía de Guanabara de dentro dela é dos instantes muito recomendados, né? Nós estamos trabalhando aí, tem um pessoal de Paranaguá querendo trazer uma embarcação maior, isso tudo está em curso, vamos dar sequência. A Lara, ela fala da importância do Centro Histórico do Rio de Janeiro e que essa casa, ela tem um trabalho, nós estamos em parceria fazendo isso. Outro dia eu fiz até o roteiro com os guias no sábado, foi uma experiência maravilhosa, né? Na verdade, nós temos uma desorganização urbana que é real no Rio de Janeiro, capital, muito, em algumas cidades do interior, e tem a ver com essa dificuldade hoje organizacional dos espaços públicos. É preciso organizar, não há eixo turístico do mundo com bagunça, né? Enfim, e a ocupação deliberada das calçadas, é preciso tomar cautela em relação a isso. Você pega como é que está hoje a Avenida Atlântica, não está como deveria estar. Inclusive é tombada. Estamos discutindo como é que vamos fazer, porque a realidade social, né? Mas não há perspectiva de eixo turístico melhor prosperar com bagunça, certo? E está um pouco deixa rolar. Eu sou contra isso. Tem que organizar. Bom, eu depois quero conversar melhor sobre essa rede de agentes, porque nesse salão do turismo, vamos fazer novamente, é preciso ter uma presença muito forte de vocês. Viu? A Roberta de Agulhas Negras, ela pontua, já sublinhando outras passagens, de uns que usaram a palavra, a importância das instâncias de governança regionais, né? Aliás, vale a pena, deputado Elbert, dar velocidade, a gente podia depois avançar nesse ponto, a alteração da lei, que tem um projeto de Vossa Excelência, para reorganizar a composição do Conselho Estadual do Turismo, para a gente inserir mais a presença dos representantes das instâncias. Ao lado disso, a gente quer, e aí já convidei o ministro do Turismo para fazer um encontro no qual a gente vai perguntar claramente, olha, o Rio de Janeiro está avançando, está fazendo o dever de casa, os municípios têm criado os seus conselhos, é preciso agora que os municípios coloquem nas dotações orçamentárias rubricas específicas,
tem o seu plano diretor turístico. Isso está avançando. Ainda não está no ideal, não, mas está avançando. Qual é o resultado disso? É a possibilidade de obter mais recursos provenientes da União. E o Ministério está muito travado nisso, tem procurado furar bloqueios, está muito travado. Acho, sim, que a proposta do ICMS, Turismo, que foi um ponto que logo no primeiro mês de trabalho eu procurei pesquisar e conversei com vários prefeitos de Minas Gerais, no fundo, ao fim e a cabo, não terá uma dotação tão significativa para o município. Mas o ganho cultural, o ganho da praxis administrativa de dar proeminência, dar estatura, protagonismo ao turismo é muito relevante, porque aí todos os municípios têm que fazer mais dever de casa ainda e o tema vai ganhando relevância, então políticas públicas passam a ser mais implantadas com o foco no turismo, né, nas vocações turísticas. Então, esse é um projeto que é também do deputado Tutuca, que já troquei uma ideia, a gente podia já bater um papo para dar uma sintonizada. Eu vou, se me permitir, fazer uma interface já na Secretaria de Fazenda, nós temos que avançar nisso, porque vai dar um bom resultado. Eu acho que dá um bom resultado. Não é, tenhamos que ser claros, né, a salvação da pátria em termos de dotações, mas vai ser muito interessante. Eu acho que vale a pena avançar nisso aí. E vamos fazer esse seminário com o ministro para cobrar um retorno maior em relação a isso. Na verdade, o nosso Hamilton lembrou da Libertadores, dia 21 de novembro é a final, mas no dia 21 de setembro saberemos quais serão as duas equipes. Então, a depender da equipe, nós vamos focar para trazer um maior número de pessoas. Realmente, Lima não se preparou, embora tenha sido uma coisa de última hora, eu fui, achei muito bagunçado. Eles poderiam ter sofrido muito mais. Fiquem mais 2, 3 dias, os hotéis vão dar um abatimento, os serviços com abatimento e por aí vai. Acho que eles deram mole. E, não custa lembrar, foi muito importante essa conquista, foi uma das primeiras iniciativas que nós adotamos quando o governador assinou uma carta à Conmebol, né, uma proposta da Secretaria de Turismo para se candidatar. E eu estive em Assunção com o governador no instante que o Rio foi proclamado. Houve disputa, não foi uma coisa simples, não, mas foi uma vitória importante. O visto para os Estados Unidos é algo muito relevante, muito relevante. No entanto, não adianta existir essa prerrogativa sem que aqueles que podem ser beneficiários, os americanos, saibam. Recentemente, a Embratur informou de uma pesquisa que 3% apenas dos americanos sabem da existência do visto. Aí me perguntaram o que eu achava. Eu falei, achei demais. Eu acho que muito menos sabem. Acho que é 0,03%. Não sabem. Então, como é que vão saber? Tem que divulgar, tem que promover, tem que ir para lá, certo? E articular com os agentes turísticos de lá e por aí vai. Eu conversei com o presidente da Embratur semana passada, porque quando saiu aquela notícia em relação... 2 notícias, né? Uma que a Embratur ia fazer uma promoção no exterior e falou um monte de coisa, esqueceu do Rio de Janeiro. Não há possibilidade de se vender o Brasil no exterior sem mencionar e reservar um espaço destacado para o Rio de Janeiro. Como eu disse, é a face mais explícita do Brasil no exterior. E fui lá bater na porta. E por conta, inclusive, daquele compartilhamento de uma mensagem infeliz, enfim, que detonava o Rio de Janeiro, e disse, não é bem isso, etc, e tal. Mas eu marquei posição, porque, vamos lá, não brinquem com o Rio de Janeiro, né? Então, eu espero que a gente consiga manter aí uma relação. Eles estão procurando aprovar uma medida provisória que vai dar mais recursos para a Embratur. Eu sou totalmente a favor, tem que chegar a um denominador comum, porque no Congresso, se não houver acordo, não passa. Tem que ter um entendimento. Então, até sugerir outras fontes. O deputado Elbert pergunta sobre o orçamento. Em linhas gerais, se não me engano, os números são mais ou menos assim. 138 milhões, 68 milhões, BID MIS, Museu Imagem do Som, que eu estou transferindo tudo para a CEINFRA. Sobram 70. Então, desses 70, você tem um custeio 7 pessoal Turigio, 6
pessoal setor um pouco mais de custeio ali, uns 20, tem uns 40 de saída. Mas o governador tem dito, olha, o turismo vai ter 100 milhões. Então, nós estamos otimistas. É óbvio que a gente não faz transferências para municípios, a gente faz promoção dos municípios. Quanto mais fizermos, melhor. Então, a ideia é identificar o que cada um está querendo, o que a gente pode fazer a mais de folheteria, tentar captar evento e por aí vai, e promover, e levar os municípios de forma subsidiada para esses certames, aonde eles mostram a cara e os empresários, a missão empresarial daquele município vai atrás de mais retornos, mais fluxo turístico. Então, é mais ou menos essa a dotação, né? O deputado Chicão lembra bem da questão do dólar. O dólar sempre foi um componente que, em tese, atrai a captação de turistas estrangeiros, por ter uma comparação ao nosso real facilitadora, né? Eu acho que uma oportunidade, uma janela, são realidades que a gente não controla, verdade seja dita, mas são oportunidades que devem ser tomadas como um ingrediente para, olha, está mais barato o Rio, venha para o Rio de Janeiro, né? O Web Summit, o Rio de Janeiro está na disputa braba, viu? Porque é Florianópolis, São Paulo e Minas Gerais também. Mas tapete vermelho foi estendido para o pessoal, todo o cluster, todo o ecossistema da inovação foi mobilizado. Então, os portugueses estão com uma impressão muito positiva. Não é barato, mas é um investimento. Então, inclusive, a Assembleia aprovou no PPA a possibilidade de um patrocínio direto. A gente tem que ver exatamente a contrapartida. Nada poderá ser aportado se não houver uma contrapartida muito eficaz para o Estado do Rio de Janeiro, mas nós estamos na disputa, estamos de olho nisso aí e monitorando. O carnaval quase que ele anda sozinho, né? É o evento mais importante. O governador está aportando agora 21 milhões para garantir uma dotação para as escolas e apoio aos blocos. Eu acho que vai se aperfeiçoando o carnaval, né? De quanto tempo para cá os blocos estão com mais ênfase? Sei lá, 10, 15 anos, mas eu não ousaria, quer dizer, ou melhor, eu ouso dizer que hoje, certamente, é o melhor carnaval de rua do Brasil, o Rio de Janeiro. Então, atrai muito jovem. Nós vamos fazer uma pesquisa, inclusive, no carnaval, para sentir. E os municípios têm muita coisa no interior interessante, muita coisa no interior interessante em termos de carnaval, né? O deputado Tuca fez uma série de observações quanto à infraestrutura. Eu tenho me movimentado também em várias dessas questões relativas à conservação de alguns trechos, seja Paraty-Cunha, seja a estrada Capelinha a Mauá. O vice-governador está muito atento a isso, o DR, eu acho que agora vai ter uma intervenção mais definitiva, né? E essas medidas mais amplas das concessões nacionais, nós estamos trabalhando, inclusive, o seguinte, a própria bancada nossa no Congresso tem se movimentado para chamar a atenção da ANTT, porque o cronograma de realização da obra está errado, porque começa para São Paulo e termina no Rio. No mínimo, tem que começar junto, né? Tudo bem que você tem um eixo norte-São Paulo, que consome muito Paraty, consome muito Angra e por aí vai, mas é preciso cortar esse gargalo, é preciso ultrapassar esse problema daqui até Angra dos Reis, né? São engarrafamentos muito sérios. Então, estou acompanhando isso, tenho conversado muito com o secretário de Transportes. A parte, essas novas concessões estaduais precisam avançar realmente. E esse trecho ali, né, da Via Lagos até Búzios, é uma concessão que tem que ser feita logo, no meu entendimento. Eu acho até que tem traçados diferentes ali, mas tudo bem. As placas de denominação turística, nós estamos com um programa arrojado nisso aí, eu espero avançar. Inclusive, ontem, em Nova Friburgo,
foi feita uma pesquisa com a população para elegerem quais seriam os dizeres que significassem assim as palavras fundamentais para atrair pessoas a Nova Friburgo. E vamos saber o resultado em breve, é uma coisa bacana até, iniciativa bacana. Tax free está no radar. Eu não quero adiantar, certo? Nós estamos trabalhando firme nesse assunto, mas não posso sair falando, não, porque, como disse, me permita, senhor deputado, depois eu explico melhor, mas é caminho, outros estão atentos, outros estados, etc. É preciso medir exatamente o custo-benefício. E os estudos preliminares que a gente possui indicam que há benefícios diante de um custo que haverá, por conta de não se cobrar do turista, aí tem que ter o passaporte que consome algum produto, alguma mercadoria em alguma loja, isso é importante. Então, até entrei em contato com outros países para saber se dá resultado mesmo, porque tem sempre alguém com uma conversinha, né? Deputado Caiado, satisfação revê-lo. Então, esse é um ponto. O outro ponto que o deputado sinalizou sobre o ICMS turístico, um projeto, vamos ver se conseguimos avançar nisso aí, eu acho que vale a pena no total, e vender o interior, né? Essa é uma tônica que nós temos como um desígnio, um imperativo no cotidiano, né? Sempre que for possível, agregar o interior. Você tem 2 peças rápidas, de 30 segundos, você tem que eleger 10 assim mais gerais, mas aos poucos outras virão e a gente vai querer desenvolver mais em nível de mundo digital, e aí tem oportunidade para todos. O importante, deputados, é que a Secretaria compreende a relevância das parcerias, do trabalho conjunto. Aliás, a primeira splash ali que eu falei, a primeira tela, era exatamente a metodologia que nós empreendemos de operar o setor, para operar o setor do turismo, né? Trabalho conjunto com todos os entes, com todos aqueles que, de alguma forma, podem contribuir, e sempre com muita transparência. Eu quero muito chegar ao final do ano tendo avançado mais. Eu tenho certeza que é possível. O governador Witzel, ele está certíssimo a proclamar que o turismo é o novo petróleo, a gente tem que mergulhar, prospectar, ir adiante, e com a participação de todos, em especial desta casa, atualizando regras jurídicas, criando novos caminhos que respaldem as ações e ideias, eu tenho certeza que nós vamos avançar e teremos contribuído para o Rio de Janeiro ter no turismo uma fonte importantíssima de geração de emprego e renda. Coloco-me absolutamente à disposição dos senhores. Acho que podemos fazer um seminário sobre essa questão do ICMS turístico aqui na Assembleia, podemos combinar para poder ouvir melhor qual a experiência de Minas, pegar alguns 2, 3 exemplos, já ter uma metodologia bem simplificada. Pelo que eu li da legislação de Minas, é muito complexo, tem que fazer uma coisa mais simples, e eu vou abrir canais na Secretaria de Fazenda para que possamos evoluir. Os ganhos serão para todos. Espero ter passado, tanto quanto me foi possível, as ações, o que foi feito e as ideias para o futuro, e confesso que, para mim, tem sido uma honra muito grande desenvolver esse esforço. Quando eu falo esforço, é esforço mesmo, porque é muita coisa que tem que ser enfrentada ao mesmo tempo, né? E chegamos cedo, saímos tarde, cobra-se das pessoas, não tem fim de semana muitas vezes, mas, ao lado disso tudo, a satisfação de poder contribuir com aquele que é o sentido master, né, da vocação do Rio de Janeiro, que são as suas belezas, a sua cultura, a sua gente, esses potenciais maravilhosos que têm que ser usufruídos por todos. Porque eu cheguei à conclusão, deputado Caiado, que depois já de convivências no tema mais mergulhados, na face mais executiva, que só tem um caminho, né? Trazer 2 tipos de turistas para cá. Cheguei. Simplifica. São 2 tipos, os nacionais e os internacionais. Os intergalácticos vão me deixar para gerações futuras. Muito obrigado.
Obrigado, secretário. Bom, antes de encerrar, queria saber se algum deputado queria... Antes disso, registrar a presença do deputado Carlos Caiado. Saber se algum deputado quer fazer alguma manifestação final. Não? Desculpa, presidente, pela chegada tarde, mas eu estava na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, compartilhando aqui com o secretário, Chicão, a comissão do autódromo. E terça-feira até ficou combinado, está falando de turismo, que a SECA vai realizar uma reunião, na qual vai deliberar o licenciamento para ser convocado a audiência pública em torno de 15 a 20 dias, que é a fase final. E também enaltecer o trabalho do secretário, enfim, todos aqui conhecem há muito tempo, é uma bandeira que ele sempre buscou e agora, efetivamente, temos um secretário que vai, sem dúvida alguma, trazer assim à frente do Estado do Rio de Janeiro aquilo que é a nossa essência, que é o turismo, seja o turismo de negócios ou o turismo de lazer. Então, parabéns pelo seu trabalho. E queria só pedir desculpa mesmo ao senhor, presidente. Eu estava para poder chegar cedo, mas não consegui. Mas é uma boa notícia, porque o equipamento do autódromo gera emprego, gera turismo, e teremos um calendário o ano todo, quando ele, se Deus quiser, vai estar estabelecido com recursos privados, não público, a viabilidade do autódromo. Muito obrigado. Desculpa aí. Obrigado, deputado Carlos Caiado. Tenho certeza que vai ser de grande relevância também o trabalho e saltar também o trabalho frente parlamentar Rio nos Trilhos, também vai falar sobre turismo, nós, junto com o secretário Delmo Pinho também, estamos discutindo a implementação via multa da FCA de alguns trechos turísticos, 8 trechos turísticos, estaremos discutindo também junto à Secretaria de Turismo do Estado. Bom, queria agradecer ao secretário, falar que colocou dois pontos muito importantes, questão que a Roberta tinha colocado também, o deputado Tutuca, estamos com um projeto em parceria, com autoria, sobre a questão do CMS turístico, muito importante, agradecer imensamente, porque é importante, e a gente tem até uma dúvida aqui sobre a questão da exclusividade da iniciativa desse projeto, fizemos via LERJ, mas nós conversamos lá um pouco com a Adriana lá fora também, sobre a importância do Poder Executivo estar junto com a gente na questão do CMS turístico, e fica até aí uma missão aí, não missão, mas uma provocação aos municípios, quem sabe depois, de forma inédita, criar o ISS turístico também, pode ser aí uma outra frente que podemos buscar. Outra questão, a alteração do Conselho Estadual de Turismo, importantíssimo, já passou por aqui, fizemos audiência pública, demos aí ampla divulgação, está na CCJ, é muito bom poder contar também com o seu apoio nesse campo. Bom, eu queria parabenizar a Secretaria de Turismo pelo seu trabalho, por toda a apresentação, toda a parte técnica também, a Adriana, o Thomas, Sérgio Ricardo, não falou, mas também tem grande experiência no setor, então um grupo muito competente, queria parabenizá-lo pelo trabalho de toda a equipe, toda a Secretaria, pelo que vem fazendo pelo turismo do Estado do Rio de Janeiro. Especificamente falar sobre a questão que marcou muito, estava falando com o deputado Chicão Bulhões aqui, sobre a questão do CMS, redução do CMS do que havia da aviação, que vai trazer para a gente muitos voos, especificamente também a edição do Salão de Turismo, que diversificou, mostrou realmente aí a questão de trazer o interior. E aí, se eu tiver que fincar mais uma bandeira sem querer ser repetitivo, falar a palavra Rio além do Rio, precisamos levar a discussão da interiorização do Rio, precisamos fazer com que as pessoas fiquem mais no nosso estado, conheçam as belezas naturais do Rio, como eu falei, cidade mais bonita do planeta, mas precisamos também fazer com que o turista conheça belezas de tão igual valor que está no estado do Rio de Janeiro e muitas vezes escondido. Então, precisamos discutir e fincar a bandeira Rio, além do Rio. Obrigado a todos, não tendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada essa audiência pública. Boa tarde.